noite e as boas-vindas a todos os telespectadores, internautas presentes. E, bom, enquanto nós vamos começando aqui, esperando as pessoas irem entrando, gostaríamos de ir fazendo uma apresentação, né, dessa atividade do Instituto Gnosis Brasil, que alguns já sabem, tem como finalidade divulgar a doutrina gnóstica neste país. Hoje nós estamos em aproximadamente 120 cidades, né, com palestras ali presenciais, e desenvolvendo também um trabalho online como esse, que estamos começando nesse mês, um ciclo de palestras onde nós estamos aproveitando a época do Natal e aproveitando os estados das pessoas, aproveitando esse momento bonito, momento de harmonia, para tocarmos nesses assuntos, fazerem as pessoas refletirem um pouco mais. Estamos finalizando um ano e é importante no final do ano nós fazermos um balanço daquilo que nós fizemos e daquilo que nós deixamos de fazer, para que no próximo ano nós consigamos sempre ter algo melhor, né? O importante nessa vida, nessa jornada, é a pessoa seguir se superando. Na semana passada, né, nós tivemos um tema, começamos, né, o nosso ciclo de palestras aqui de dezembro, com o instrutor Nadson, né, José Nadson, que abordou o tema sobre o esoterismo crístico, e foi bastante interessante porque ele deu uma visão, né, mais ampla, mais abrangente, pelo menos, a respeito do que é o estudo, né, dessa área dentro do esoterismo. Né? Sempre são muitos dados, muitas informações que existem, né, a respeito do Natal, cada um tratando de uma maneira, né? Nós não podemos esquecer que um conhecimento, uma informação, né, na boca, por exemplo, de um comediante vai se transformar numa piada, né? Eles têm essa capacidade. Nós vamos pegar, por exemplo, o mesmo conhecimento, né, no caso bíblico, que é o que nós estamos nos referindo, e na mão de um arqueólogo, de um antropólogo, de um historiador, esse livro, que é a Bíblia, vai se transformar num livro de história, onde eles vão tentar estudar a história do mundo baseado na Bíblia. Na mão de um sábio, a Bíblia vai se transformar em sabedoria, em conhecimento. Então a Bíblia é um livro sagrado, não é um livro de história, né, onde está narrando ali a história de um homem ou a história de homens. Né, a Bíblia ela é sagrada exatamente porque ela passa uma série de informações muito úteis para aquelas pessoas que buscam um caminho espiritual, que buscam realizar algo dentro de si. Então, quando se fala do esoterismo crístico, é fazer esse link entre a busca da pessoa e ajudar na interpretação desses textos, né, buscando atualizar para o nosso momento, para que a gente também não viva do passado, né, como se apenas no passado houvessem pessoas sábias, profetas, né, esses gurus, esses mahatmas, esses homens e mulheres que fizeram coisas maravilhosas em suas vidas e nos deixaram esse legado por meio dos seus exemplos. Então hoje nós vamos tratar de um tema chamado Os Três Aspectos do Cristo, mas aproveitando ainda o nosso início, esperando aí as pessoas entrando, e fazer, né, o convite, já que se segue nos outros domingos, com outros temas, fazemos o convite, tanto para vocês quanto para qualquer pessoa que vocês queiram convidar, um parente, um amigo, já que tudo isso é cultura, tudo isso são informações que com certeza vão mexer muito com o mundo, com o microcosmos de cada pessoa. Então, na próxima semana, nós vamos ter o tema Os 12 Apóstolos do Cristo, numa abordagem muito interessante,
como nós acabamos de falar, sabemos que existiram aqueles homens que acompanharam Nosso Senhor, mas dentro do esoterismo nós abordamos também como partes que existem dentro da pessoa. Praticamente se pode falar de 12 virtudes que o ser humano deve ter para poder permitir que esse Cristo se expresse dentro dela. Provavelmente para a maioria das pessoas que vão ouvir, né, o tema da semana que vem, vão gostar muito. Como nós falamos, esses temas, esses estudos que nós estamos fazendo vai servir, lógico, né, como informação e etc. Mas a gnose, ela cumpre com esse papel, né, nessa época, que é despertar a inquietude das pessoas, tirar as pessoas desse comodismo, né, onde a pessoa acha que está tudo bem, que ela está bem, e na realidade tem uma série de coisas que ela tem ainda para conquistar dentro dela, um mundo, por que não dizer um universo inteiro, né? Os sábios, quando se referiam ao homem, se referiam como um universo. Então nós temos um universo, uma gama de faculdades, de virtudes, de capacidades, infinitas probabilidades que podem surgir dentro de nós, e só depende de nós mesmos, cada um despertando a sua. E no dia 24 nós teremos o simbolismo esotérico do Natal, né, também com a finalidade de demonstrar, falar um pouco desse Natal, saber o que na realidade nasce dentro do homem, o que está nascendo, porque Natal se refere a nascimento, e aí nós vamos ver que esse Natal que nós estudamos, pelo menos dentro do esoterismo crístico, não é simplesmente o nascimento de uma pessoa. É lógico que o nascimento de uma pessoa, isso é muito importante, mas porque a vida, né, é a vinda da vida, mas imagina que dentro dessa vida, que é o que nós conhecemos como vida orgânica, a vida física, essa que nós temos aqui, existe um terreno muito fértil para que nasça um outro tipo de vida. E essa vida superior, que nós conhecemos como vida espiritual, nós também podemos chamá-la de Cristo, merece também uma outra celebração. Então, dá para ver que nesse mês nós vamos abordar temas bem interessantes. E se Deus quiser, nós seguiremos com essa didática, abordando outras áreas no decorrer aí dos próximos meses. Já são 8h10, né? Já tivemos aqueles 10 minutos aí de tolerância, né? Para que a nossa sala virtual tivesse cheia. E, bom, vamos começar. Não sei se já encheu, já deu umas 125 pessoas. Bom, então já estamos nos preparando aí para a nossa palestra. Bom, meus queridos amigos, amigas, mais uma vez nós damos as boas-vindas a todos, né, que entraram aí no canal Gnosis Brasil, que é a instituição a qual nós representamos neste momento. É uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como meta principal abrir as portas dessa escola gnóstica, dessa escola esotérica, e cuja escola também tem como finalidade ajudar o ser humano no autoconhecimento, né, a conhecer o máximo de coisas que existem dentro dele, despertando as suas faculdades, despertando todas essas probabilidades divinas, maravilhosas, espetaculares, que fazem com que a nossa vida, inclusive, tenha uma razão, uma nobre razão de existir. Hoje nós temos um tema, conforme foi avisado, chamado Os Três Aspectos do Cristo, e
Esse tema, ele na realidade ele é um tema reflexivo, como nós acabamos de falar, dentro do esoterismo crístico, dentro desse estudo interno, desse estudo esotérico da Bíblia, nós gnósticos gostamos, né, de estudá-la dentro da sua forma esotérica, dentro do que nós chamamos de letra viva. Nós não costumamos, dentro do esoterismo gnóstico, estudar a Bíblia como um livro histórico, né, nos baseando em datas, em locais. Haja vista que esse estudo nós buscamos fazer, nós buscamos ter um respaldo dentro do ser humano. Nós sabemos que tudo que está escrito na Bíblia faz parte de fenômenos, de eventos, de circunstâncias, de etapas, de períodos que existem dentro do ser humano. Então, para nós nos importa isso. Então, nós como cristãos, e todo aquele que é um cristão deveria refletir muito sobre essa palavra, né? Porque nós falamos do cristianismo, nós falamos dos cristãos, nós falamos dos que estudam a doutrina do Cristo. Porém, nós temos que nos dar conta que o ponto, né, o cerne, o ponto principal do cristianismo é porque nós não apenas seguimos o Cristo, não apenas seguimos a sua doutrina, né, seguimos a sua mensagem, senão que como cristãos nós temos a fé de que nós iremos encarná-lo, de que tudo que nós aprendemos relacionado com a doutrina dele é com a finalidade de encarnar uma parte desse Cristo dentro de nós. Ou seja, nós vemos a doutrina, nós vemos o cristianismo como algo prático, como algo real e como algo atual, já que quando se fala do Cristo, nós estamos falando de uma força, e não é de uma força pequena, de uma força individual, de uma força que existe em tal ou qual lugar. O Cristo é uma força cósmica, é uma força universal, uma força que existe em tudo que tem vida. Né? Nós não podemos fechar a palavra Cristo dentro de uma pessoa que existiu, né, de acordo às datas que tem por aí, há um pouco mais de 2.000 anos atrás. Então, aquele que veio aproximadamente uns 2.000 anos atrás, 2.000 anos e 17, que nós o conhecemos como Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, ele na realidade ele encarnou uma força, ele cumpriu uma missão maravilhosa, e para nós o temos como a nossa maior referência. Nós o temos como aquele homem o mais sábio, o mais grandioso, né, que pôde pisar na face da terra. Ou seja, nós sabemos que ele tem todo o merecimento, sabemos que ele tem toda a solvência para ser considerado o Filho de Deus. Mas quando se fala do Cristo, quando se fala de Cristo, repito, nós não podemos considerar isso como uma força singular, senão que como uma força cósmica. Nós vemos que tudo no universo foi criado por 3 forças. Nós vamos ver essas 3 forças em tudo, absolutamente tudo. Tudo parte de 3 forças. Né? Hoje em dia já não temos mais... O que mais existe são exemplos. Né? Pela internet, inclusive, isso daí perambula por todos os lados. Né? Nós vemos, por exemplo, no cristianismo se falar do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas isso daí não se refere a 3 pessoas, não são 3 pessoas que existem além das nuvens. Quando se fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se fala da personificação, se fala de 3 forças. E essas 3 forças não existem apenas no planeta Terra. Repetimos, essas 3 forças elas existem em todo o universo. Onde tem vida, existem essas 3 forças. Então, no cristianismo, nós vimos com esse nome, nós vamos ver que em outras culturas, em outras escolas, essas 3 forças também foram estudadas de outras maneiras. Aparecem essas 3 forças em vários livros sagrados. Nós vamos ver Osíris, Ísis e Horus
né, dentro da cultura egípcia. Vamos ver, por exemplo, entre os maias, o raio, o relâmpago e o trovão. Nós vamos ver dentro da nossa constituição atômica o próton, o elétron e o nêutron. Nós vamos ver nas próprias cores, apesar de terem milhões, bilhões de cores, todas essas cores partem de 3 cores principais, que são chamadas 3 cores primárias. Também são 3. Então, quando nós vamos estudar essas 3 forças, no caso que nós vamos estudar hoje, nós estamos falando de uma delas, que aqui na nossa palestra nós vamos chamá-la, né, denominá-la de Cristo. Nós vamos falar dessa força, Cristo. Então, Cristo, como força cósmica, ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E como a própria vida é uma força cósmica, universal. Então, imaginem que a vida que tem no Sol, né, que faz o Sol viver. O Sol tem vida, o planeta Terra tem vida, os planetas têm vida, os sistemas solares, as galáxias. Dentro do nosso planeta nós vamos ver os animais, os vegetais, o ser humano. Vamos ver os elementos da natureza se expressando, a água, o ar, o fogo, a terra. E em tudo se vê vida. Então o que anima isso, o que dá vida, o que dá movimento, é o que nós chamamos Cristo. E que é interessante de ser estudado. Inclusive ele, né, no texto bíblico, ele fala: eu vim para que tivesse vida e a tivesse em abundância. Naquele momento, né, quem está falando não é uma pessoa, nós não podemos referir a uma pessoa. O que dá vida é o Cristo, é a força que palpita em todo o universo. E como ele mesmo disse, vim para que tivesse vida em abundância. O que nós vemos? Nós vemos dentro de nós a vida circulando. Para não nos estendermos muito, nós vamos ver a vida palpitando no nosso sistema endócrino, na nossa semente sexual. O ser humano, por meio da sua energia sexual, da sua semente, no caso o homem representado ali pelo espermatozoide, a mulher pelo óvulo, eles fecundam, eles dão vida. A vida que sai daí ganha o direito de fazer outra vida, e assim nós vemos perpetuar a espécie. Quantos milhares, milhões, bilhões de pessoas já nasceram? Você vê aí uma semente, né? Colocando aqui aí, por exemplo, uma semente de manga. É incrível você pegar essa semente e poder imaginar, poder contemplar que nessa semente existem quantas centenas, quantos milhares de mangueiras. E dessas mangueiras, quantas, talvez milhões de mangas saiam de uma simples semente que você planta, nasce ali uma árvore, dali nascem muitos frutos, de cada fruto nasce outra semente, de cada semente pode ser plantada outras árvores e assim sucessivamente. Então nós vemos que realmente onde tem vida, tem abundância. Tem uma pergunta? A Verinha quer saber se com a morte psicológica nós conseguimos encarnar essa força em Cristo. Sim, na realidade nós vamos marchar para isso, né? Para explicar como é que primeiro nós precisamos apresentar o que é essa força, para que o ser humano possa sentir, possa perceber, né, que de fato ela existe, ela palpita, né, de que não é uma coisa individual, que nasceu ali dentro de um ser humano chamado Jesus de Nazaré. Senão, primeiro nós vamos ver o que é essa força, depois nós vamos identificá-la dentro de nós, para poder saber como é que nós a encarnamos. E aí nós vamos explicar melhor a respeito dessa morte psicológica. Então, seguindo aqui o nosso raciocínio, nós vemos que primeiramente vai aparecer o Cristo aqui como vida. Nós também podemos colocar o Cristo como amor, já que o amor ele é o resultado da vida, né? Não existe amor sem vida. Então primeiro aparece como vida, posteriormente aparece como amor. E se nós formos dar uma sequência a essa força, nós vamos nos assombrar em ver o tão grandioso que é a expressão do Cristo em cada um de nós. Ou seja, realmente ele está aqui, palpita aqui, a toda hora e a todo momento. E a grande maioria
não percebe a sua expressão, porque ficou preso a algo datado ali de uns 2.000 anos atrás. Então existe esse Cristo. Esse Cristo que nós estamos apresentando aqui é o primeiro aspecto do Cristo, que é o que nós chamamos... Para onde é que está o 2? Pronto. Então estamos indo aqui. Nós estamos apresentando o Cristo cósmico, que foi aquele que nós falamos, que se desdobra da Santíssima Trindade, né? E vem ao mundo trazer a vida. Nós também vamos ver, no caso do nosso sistema solar, nós vamos vê-lo se expressando ali vamos colocar como seu corpo físico, o Sol que nos ilumina, esse Sol que aparece aí, né, todos os dias, e que graças a ele nós estamos aqui, né? Se vê notoriamente que o Sol ele é o doador de vida, né? De que a saída do Sol representa a alegria de toda a vida desse planeta. Os pássaros cantam, as flores se abrem, né? O ser humano também deveria acompanhar isso, né? Porque as aves, né? Elas cantam de alegria, e o homem, infelizmente, ele chora de preocupação, né? Já acorda pensando em uma série de coisas que tem para fazer naquele dia e não aproveita essa saída. E o interessante é que essas culturas antigas nos deixaram um legado muito importante, porque elas faziam adorações ao sol, né? Já aguardavam ali esperançosas a saída, e conforme o sol ia saindo, eram feitos rituais, orações, exercícios prânicos de respiração, eram feitos movimentos únicos, pedindo do sol, dessa força solar, dessa força crística que dá vida a todos nós, pedindo tudo isso, pedindo abundância, pedindo saúde, pedindo dinamismo, que é o que nós precisamos para esse novo dia. Como diz uma oração: dá-me alegria para saudar o dia, dá-me paz para receber a noite. E de dia é o momento que nós precisamos de mais alegria, de entusiasmo, para fazer as coisas do dia a dia, né? O estudo, o trabalho e etc. Mas infelizmente até o sol passa batido, porque o sol hoje em dia para alguns é sinônimo de que está na hora de nós levantarmos para começarmos a trabalhar. E falta isso na humanidade, né? Falar do Natal, falar do nascimento, do que acontece do 24 para o 25 de dezembro, e se descuidar que todos os dias existe o nascimento do Cristo, né? Nós precisamos nos dar conta de que cada saída do sol é o nascimento desse Cristo, pelo menos para nós. Nós sabemos que o sol sempre está lá, ele não está nascendo naquele momento. Mas é interessante ver que com a chegada do sol se renova, né? Se renova a vida, tanto na parte externa como na parte interna. Todo o nosso movimento biológico do corpo, né? A parte química, a parte física, fisiológica, depende desse impulso do sol, né? A natureza, as funções da natureza, a própria medicina natural se baseia, né, no ritmo, no impulso, né, e nesse ritmo que é dado pelo mesmo sol. Então não dá para se desconsiderar a importância do sol na nossa vida. E esse sol é o Cristo cósmico. É uma força gigantesca. Só que, como nós falamos, qual é o objetivo de nós estudarmos isso? É saber que esse Cristo, além de dar uma vida física, que é a qual nós estamos referindo aqui, essa vida orgânica, ele também espera extrair, né, dessa mesma vida outros aspectos também relacionados com a vida. Dentro da escola esotérica gnóstica, nós denominamos de vida espiritual ou vida crística, que é aquela que necessita, né, que nós precisamos permitir que nasça dentro de nós. Como nós falamos, o que nos faz cristãos é permitir que esse aspecto do Cristo cósmico nasça dentro de nós.
ele não vai nascer grande como é o Sol. Nós não vamos encarnar todo esse Sol ou desenvolver um Sol desse tamanho dentro de nós. Nós vamos, como a própria natureza indica, vai ser colocada ali uma semente, aos poucos aquilo vai crescendo, crescendo até se tornar grande. Então o que nós consideramos? Por que nós chamamos de 3 aspectos? Porque existe esse aspecto maior, que é o que nós chamamos o cósmico, que alguns também chamam de o Cristo grande, e o pequeno, que nós consideramos como Cristo íntimo. Só que entre esses dois, entre o Cristo grande e o pequeno, ou entre o Cristo cósmico e o Cristo íntimo, tem que existir um mediador. Tem que existir alguém que venha entregar essa mensagem do Cristo cósmico. Diga. O Benha está perguntando por que a gente não consegue sentir essa força do Cristo dentro de nós. Aí, quem está fazendo a pergunta é a Verinha. Bom, Verinha, na realidade o coração humano precisa se sensibilizar. A Gnosis, ela dá cursos exatamente porque ela sabe que o ser humano precisa de uma didática. Nós temos uma aparência de ser humano, mas nós temos que despertar o que existe de humano dentro de nós. Então a escola gnóstica, ela é chamada de escola de regeneração exatamente porque visa de forma didática preparar as pessoas para que elas se capacitem a viver essa doutrina que nós, que inclusive está aqui, né? A foto do Sol. Então, para nós podermos entender, porque imagina, a doutrina que um homem, né, se nós formos analisar Jesus de Nazaré, que nesse caso aqui nós vamos primeiramente apresentá-lo como o Cristo histórico, aquele da história, aquele que se fez homem, para que pudesse se entender ou se fazer entender aqui entre os homens. Imagina que um ser desse, a quantidade de sabedoria, a quantidade de conhecimento, de informação, de força, de luz, que um ser como esse tem. Nós não fazemos ideia. Já fazem mais de 12.000 anos que ele passou aqui, e coisas básicas, simples, nós como seres humanos parece que nós ainda não o entendemos. Então imagina o restante das coisas que existem ali. Então esse Cristo histórico vem com a finalidade de fazer com que essa doutrina, essa mensagem que ele passa, se transforme em algo fácil de ser entendido pelo ser humano. E esses seres reconhecem, né, um ser como esse reconhece a realidade da humanidade atual. Né? Falar do Cristo, falar da vida. Imagina para essas pessoas estressadas, para essas pessoas que vivem preocupadas 24 horas. Tente parar uma pessoa na rua dessa, que está preocupada com o boleto que vai vencer, né? Com os boletos que já venceram, parar ali no meio da rua e dizer, assim está a vida. Pare um pouquinho, relaxe, sinta a vida. Provavelmente essa pessoa vai te empurrar para o lado, vai dizer, meu amigo, eu não tenho tempo para isso. A minha vida corre, eu tenho que fazer outras coisas. E ele não para analisar nenhum motivo pelo qual ele está vivo. Ele não se pergunta. Então imagina pegar pessoas como essa, pessoas com coração duro, petrificado por uma série de eventos da vida, pessoas doentes, pessoas com toda e qualquer classe de enfermidades, pessoas com traumas, pessoas desiludidas, pessoas receosas, ressentidas. Pegar essas pessoas e dizer assim, olha, existe uma doutrina para que você viva, e nós sabemos que todos nós somos limitados, né? Falar dos mistérios da vida, né? Para pessoas que ainda não conseguiram nem dominar a mente, para pessoas que não conseguiram dominar o verbo, para pessoas que não conseguiram eliminar vícios, que dentro da escala da psicologia gnóstica, os vícios, os maus hábitos, os costumes, são as coisas mais fáceis de serem eliminadas dentro do estudo da psicologia gnóstica. Então,
existe todo esse trabalho didático, né, para ensinar ou nos ensinar todas essas capacidades latentes. Como é que se prepara o ser humano? Como é que a gnose, por exemplo, vai preparar? E isso faz parte do Cristo histórico, né? Faz parte da doutrina que ele veio passar para o mundo. Ele dizia, por exemplo, não durmais para que não caiam em tentação. Em outras palavras, é necessário que a pessoa desperte para deixar de cometer erros. Ela tem que estar aqui agora, ela tem que estar pendente dela, para que ela deixe de cometer erros, para que ela fale as coisas mais assertivas, para que ela deixe de ser vítima das circunstâncias. Ou seja, a doutrina de nosso Senhor o Cristo, a doutrina desse Cristo cósmico, é para pessoas que estão se esforçando em estar aqui e agora, por exemplo. E além disso, existiriam outras exigências, que é o que nós vamos trabalhando. Lembre que ele, com toda a sabedoria, inclusive costumava nos chamar, né? Chamar a humanidade de pequeninos. Sabiam que todos nós éramos pequenos, que nós somos pessoas limitadas, que nós somos pessoas imperfeitas. Ele sabia tudo isso. E com toda a paciência do mundo, com sua gigantesca sabedoria, se preocupou em ir passando chaves, né? Ou seja, esse homem que se chamou Jesus, ele era um instrutor, ele também oficiava nas sinagogas, ele era um sacerdote, ele era o guia de um povo. Toda a informação, toda a vida dele, não existe toda ela na Bíblia. Ali está a síntese do que ele veio ensinar. Mas existe uma série de aspectos, né, de informações, de detalhes que o ser humano precisa. Então imagina, se eu quero encarnar a vida dentro de mim, eu preciso cuidar da vida, eu preciso respeitar a vida, né? Eu preciso conhecer as leis que regem a vida. Mas jamais, como a Verinha perguntou, né, por que eu não sinto? Quanto mais nós fizermos pela vida, protegermos a vida, multiplicarmos a vida, fizermos pela vida, mais condições nós teremos de sentir esse Cristo dentro de nós. A vida grande, né, o Cristo cósmico, luta para salvar a vida que existe dentro de nós. Mas imaginem, gente, que se a meta desse Cristo cósmico, que é o grande, se a meta dele é salvar o Cristo que tem aqui, o nosso, que é o íntimo, ele precisa vir ao mundo. Quantas vezes Jesus dizia: o que eu vos passo não é de mim, senão daquele que me enviou. Ele veio como mensageiro desse Cristo. E foi por isso que dentro do seu trabalho e dentro da sua missão, ele tinha que encarnar esse Cristo cósmico, para que por meio dele pudesse chegar à doutrina da forma mais pura, né, na sua origem ali, na sua fonte. Por isso é o que se expressava 24 horas por meio daquele homem, era o Cristo cósmico, era essa verdade, que é a mesma verdade que nós buscamos encarnar dentro de nós, para nós podermos nos liberar. Vale a pena nesse momento frisar que esse Cristo cósmico também se expressou em outras épocas. Ele não apareceu apenas numa época. Aqui nós colocamos algumas gravuras, né, representando ali seres que encarnaram essa força maravilhosa em outras culturas, em outras épocas. Ou seja, no mundo inteiro houve isso, de norte a sul, de leste a oeste, né, em culturas da América Latina, da América do Norte, da parte anglo-saxônica ali da Europa, da sua parte central, por que não dizer na África, na Ásia, na Oceania, e se poderiam dizer muitos homens, né, que lograram encarnar essa força. Então, sim, pode ser. Nós vamos ir esquematizando e a intenção é responder todas, né?
não só Jesus. Então, por exemplo, aqui nas nossas Américas, aqui nas culturas serpentinas, nós ouvimos falar de Quetzalcóatl. Interessante que existem também algumas gravuras de bem antes da chegada dos europeus aqui nas nossas terras, na América Central, na América Latina. Já havia, por exemplo, a gravura de Quetzalcóatl sendo crucificado numa cruz, que a cruz representa os elementos da natureza que são os responsáveis em estabilizar, né? São responsáveis pela manutenção e pelo mantenimento da vida. Então é óbvio que o Cristo tem que ser crucificado numa cruz, porque ela representa os 4 elementos. E nós vamos vê-lo crucificado também em várias partes do mundo. E o interessante é aqui, porque quando chegaram os europeus nessas terras, já viam ali a gravura, a figura de Quetzalcóatl crucificado numa cruz. Isso aconteceu há muitos milhares de anos antes, né, da vinda desse que se chamou Jesus de Nazaré, pelo menos como nós o chamamos. Mas todos eles com a mesma finalidade, todos eles buscando entregar a doutrina da vida, conscientizar a humanidade sobre a vida e principalmente conscientizar a humanidade que dentro dela existiu uma vida. As pessoas, elas colocam muita atenção no corpo físico, né? Nós vemos as pessoas preocupadas com dietas, com alimentação, com a respiração, e dizem, bom, isso daqui é para que eu pelo menos tenha saúde, tenha bem-estar, me sinta bem, né? Para que minha vida seja melhor, para que eu possa render melhor no trabalho, na escola, etc. Mas essa vida ainda se refere à vida física. E esse Cristo histórico vem anunciar uma outra vida, que é a vida íntima, ou a vida espiritual, que tem como finalidade o nascimento do Cristo íntimo. Imaginem, caros amigos e caras amigas, né, os nossos internautas que estão aí, pessoas que estão chegando, o número vai aumentando aí de pessoas que estão entrando na sala. Mas imaginem saber que parte desse Cristo, já que Ele nos deu a vida, é óbvio, né? Imagina um pai, né, se vê toda a característica genética dos pais no filho. Então é óbvio, se isso se vê fisicamente, é óbvio que nós também levamos dentro de nós uma genética espiritual, a parte do Cristo dentro de nós. Então essa parte pequena é a que nós chamamos o Cristo íntimo. E nesse momento é a parte dele com a qual nós mais nos preocupamos. Ou seja, a doutrina gnóstica, ela cumpre com esse papel, né, de pegar essa informação do Cristo histórico, né, deixada diversas vezes nesse planeta, mas praticamente ali, pelo menos para nós aqui, já que nós temos uma influência muito grande, né, nesse sentido da Bíblia, nós conhecemos bastante, né, a história de Jesus de Nazaré, mas a finalidade é sempre se preocupar com isso. Ou seja, está se aproximando o Natal, né, daqui a 2 semanas exatamente, dia 24, nós estamos aí celebrando meia-noite, uma festa maravilhosa, em todos os lares praticamente daqui do nosso país, as famílias, os amigos, os familiares, todo mundo se reunindo para celebrar. Mas que bom seria que a pessoa entendesse o que está acontecendo em momentos como esse. E que bom seria se nós pudéssemos chegar nessa data com algo dentro de nós. Nós falamos tanto desejamos, né, nos cartões de Natal, hoje em dia nas mensagens da internet, mensagens aí pelo Facebook, por e-mail, pelo WhatsApp, desejando boas festas, um Feliz Natal, desejando para as pessoas que o Cristo também nasça dentro delas. Mas como será que o Cristo nasce? Se a grande força, né, a grande missão desse Sol é extrair desse planeta uma colheita solar, é extrair desse planeta uma semente que sirva, ou seja,
que aqui dentro desse planeta nasça uma humanidade diferente. Nasçam pessoas que carreguem dentro de si a Ele, que carreguem dentro de si esse Cristo. Essas pessoas, dentro do esoterismo crístico, são chamados de cristificados. Pessoas que estão se cristificando, pessoas que estão permitindo, possibilitando o nascimento do Cristo dentro delas. Nós não estamos, às vezes dizem que os gnósticos são pessoas que querem se tornar deuses, mas a finalidade não é essa, Nós não buscamos ser pessoas melhores ou piores do que ninguém. Simplesmente o que nós buscamos é que o Cristo nasça dentro de nós. Nós não ficamos meramente no terreno dos dogmas, das crenças, das superstições, acreditando que o Cristo histórico veio ao mundo resolver nossos problemas. Pelo contrário, o Cristo cósmico veio ao mundo nos ensinar a resolver nossos problemas, nos ensinar que dentro de nós existe um Cristo, onde depois de 2000 anos a maioria da humanidade continua não percebendo que dentro de si existe uma parte dele. E preferem, lógico, porque isso daqui é o mais cômodo possível, continuam acreditando que o Cristo histórico irá salvá-los, ou que depois da vida tudo se resolverá, ou que uma pessoa, se nós contarmos nossos pecados, alguém nos perdoa e pronto, todos nós subimos aos céus. Porém, na Bíblia mesmo diz: sejais perfeito como o vosso Pai que está nos céus. Se eu não me engano, isso está em Lucas ou Mateus, dentro dos evangelhos. Então, se a Bíblia diz que nós devemos ser, é lógico que nós nunca seremos perfeitos como o Pai que está nos céus, mas a Bíblia diz que nós deveríamos, ou melhor, que nós devemos ser perfeitos como Ele, indicando que o ser humano tem sim que passar por um processo de aperfeiçoamento, um processo de santificação, um processo de purificação, um processo de superação. Nós vemos pessoas dizendo assim: não é porque você nasceu pobre que você vai morrer pobre, não é porque você nasceu numa família pobre que você vai ter que crescer e morrer pobre. As pessoas dizem: você tem como se superar, e se você tiver capacidade, você vai se transformar numa pessoa rica. Isso é o que mais abunda na internet, pessoas prometendo riquezas físicas. Agora, quando se trata da parte espiritual, normalmente nós vemos as pessoas dizer: não, mas é que eu não nasci para isso. Ou seja, para a parte financeira pode existir a superação, mas quando se fala da parte espiritual, muitas pessoas preferem lavar as mãos dizendo: não, eu sou imperfeito, nasci assim, eu sou de uma família que é assim, eu não sou certinho, eu não sirvo para esse caminho. E não é assim que as coisas funcionam. Qualquer ser humano tem dentro de si uma capacidade latente. Basta nós sabermos que dentro de nós existe uma parte desse Cristo cósmico. Existe latente, existe na forma potencial essa vida, que é a que nós chamamos, conhecemos, denominamos como Cristo, o nosso Cristo íntimo. Então, fazendo aqui uma síntese, porque vai chegando sempre gente nova aqui. Bom, mas depois o vídeo fica gravado e as pessoas poderão revê-los desde o início. Mas já vimos o primeiro aspecto, que é o Cristo cósmico, que é aquele lá de cima, a força maior representada pelo Sol, o doador, aquele que permite que haja vida nesse planeta. Vimos que existe um segundo aspecto, que é a parte dele dentro de nós, que é o Cristo íntimo. E existe um terceiro aspecto, que é o Cristo histórico, que é aquele mensageiro, aquele homem que num determinado momento da sua vida logrou encarnar o primeiro aspecto, que é o Cristo cósmico. Então Jesus, esse homem, encarnou o Cristo cósmico. Por isso ele teve a solvência, teve a sabedoria, teve toda a capacidade, de forma ali minuciosa, sábia, para poder passar com toda a precisão a informação que essa humanidade necessitava, para que esse Cristo pudesse
nascer. É interessante vermos a correlação, né, das informações que foram dadas. Os alquimistas, por exemplo, falavam da terra filosofal. E essa terra filosofal nada mais é do que o nosso corpo físico. E que vai servir, né, se nós formos olhar o planeta, nós vemos que para poder colocar qualquer semente, não basta apenas ter uma semente de boa qualidade, você também precisa trabalhar a terra. Ou seja, a terra tem que ser boa, a semente, em segundo aspecto, também tem que ser boa para poder germinar, e posteriormente as condições ambientais para que ocorra o desenvolvimento daquela semente, né, para que aquela vida possa se desenvolver, possa florescer, possa frutificar. Essas são leis da vida. Então, se nós estamos falando da vida espiritual dentro de nós, também seguem a mesma lei, a lei da vida. Então, no caso, em vez de ser a terra do planeta, a terra com a qual nós vamos trabalhar é o nosso corpo físico. O que o Cristo histórico vem ensinar? Vem nos ensinar a preparar essa terra, a preparar esse mundo. Ele diz: terra nova, céus novos, mundo novo. Ele diz: vinho novo em odre novo, sempre se referindo ao novo. E esse novo, no primeiro aspecto, é esse corpo. Nos estudos gnósticos, nós sintetizamos a doutrina do Cristo cósmico em 3 fatores, que inclusive já foram citados na semana passada pelo instrutor José Nadson, na palestra Esoterismo Gnóstico, ou Esoterismo Crístico. Ali ele falava desses 3 aspectos, mas já nesse segundo tema, dá para nós falarmos de forma mais clara, porque nós estamos falando da vida. Então acontece que esses 3 fatores, que são chamados, primeiro fator, que é o fator morrer, né? Aqui inclusive está escrito que é necessário que ele nasça dentro de nós. Porque se o Cristo não nasce dentro de nós, de nada serviria a vinda dele, né? Porque por algo ele nasceu, viveu todo esse drama, por algo ele morreu na cruz, por algo ele se sacrificou tanto, porque a vida sempre se sacrifica. Paremos para analisar, né, a vida livre em seu movimento, a vida ela é livre. E nesse momento, por exemplo, em mim, ela está presa, ela está se sacrificando dentro desse corpo para que eu possa ter vida, para que eu possa me expressar, para que eu possa, inclusive, conversar com vocês aqui por meio dessa videoconferência. Por isso, também está representado ali o Cristo crucificado numa cruz, porque ele representa a vida. Mas como está nesses dizeres aí para nós, seria em vão, né, que Jesus tivesse morrido na cruz, tivesse vivido todo aquele drama, tivesse passado a sua mensagem, se nós não a atualizasse dentro de cada um de nós. Se a pessoa não se esforça em atualizar essa mensagem dentro dela, ela está dizendo, está demonstrando para este ser que a vinda e a vida dele foi em vão. Então voltamos ao nosso tema. São 3 fatores. Então o primeiro fator nós chamamos de morte, morrer, é necessário morrer. Essa morte também foi uma pergunta que fizeram logo no início, né? Que nós falamos que no momento certo nós iríamos responder. Então nós vamos aproveitar, ao passo que nós explicamos, nós vamos responder na pergunta. Então a morte representa a limpeza, né, de toda essa terra. Todo agricultor sabe que antes de fazer a plantação ele necessita retirar dali as mazelas, ele necessita retirar dali as más ervas, né, o mato, tudo aquilo que vai atrapalhar, porque se no meio de um mato alto você tenta jogar uma semente, é óbvio que essa semente ela não vai germinar, vai ter muita dificuldade. Então primeiro ele limpa. Isso dentro de nós é representado pela morte psicológica. Ou seja, é necessário, nesse processo de santificação,
Quando a gente fala sobre santificação, é nesse processo de mudança, né, onde nós vamos ir passando por sucessivas transformações, né, largando vícios, maus hábitos, maus costumes, e desintegrando de nosso mundo interior isso que é chamado de ego, de agregado psíquico. Né? Como é que poderia a vida, por exemplo, se expressar numa pessoa cheia de ódio, de ira? Como é que vai se expressar o amor, esse amor incondicional, se ele está condicionado no amor próprio? A pessoa ela só utiliza o amor para ela. Se esse amor está preso só nela, como é que se vai falar de um amor universal? E o Cristo, esse Cristo, como nós acabamos de falar, o Cristo é amor. Como é que ele vai se expressar num corpo que não permite esse amor se expressar? Já a pessoa cheia de ódio, de orgulho, inveja, e tantas características que não vale nem a pena nós citarmos. Eu acredito que todo mundo que está me ouvindo tem mais exemplo para dar do que eu. Então, já fica claro que a morte nada mais é do que a purificação da pessoa, né, para que exista ali a expressão dessa força dentro de nós. Depois nós vamos ver o segundo fator, que nesse caso é praticamente, quando se fala do Natal, essa festa, a festa natalina, o nascimento do Cristo, está representado nesse segundo fator chamado nascer, o que é o nascimento dele dentro do homem. A Bíblia diz que nós precisamos levantar o Filho do homem, indicando que esse Cristo íntimo será o filho das obras desse ser humano, desse homem e dessa mulher, desde já. Que quando nós falamos homens, estamos referindo a homens e mulheres, lógico. Então, como se dá esse nascimento? A que vida nós estamos nos referindo? Porque quando nós vamos ver a vida no ser humano, a expressão da vida, nós viemos ao mundo. A nossa vida começou pela energia sexual. A energia sexual de um homem e a energia sexual de uma mulher, que nós o chamamos de pai e mãe. Nós não nascemos de outra parte do corpo deles. Nós viemos da parte sexual de um homem e de uma mulher. Se uniram ali sexualmente. Esse homem fecundou aquela mulher, esse óvulo foi fecundado, apareceu aquele ovo que foi se desenvolvendo, dando origem ali àquele feto, àquela criança, que veio ao mundo e nós estamos aqui. Ou seja, a nossa vida biológica nasceu da energia sexual. Então, quando nós nos referimos à nossa vida espiritual, seguindo as leis da vida, já que a vida, né, o Cristo cósmico, quando colocou a vida em nós e disse, crescei e multiplicai-vos, e disse, eu vim para que vocês tivessem vida e a tivessem em abundância, nós vemos que a base da vida no ser humano se encontra nas suas gônadas sexuais, nas suas glândulas sexuais. Nós falamos do sistema endócrino maravilhoso, né, que produzem os hormônios. Né, os hormônios são vida dentro de nós. Quando existe a produção harmoniosa dos hormônios, existe harmonia em todo o nosso aparelho, né, existe essa harmonia, existe essa homeostase, existe esse equilíbrio. Os órgãos trabalham com alegria, com felicidade. Isso se repercute no nosso dia a dia. Trabalhamos contentes. A nossa vida é outra. Surgem inclusive problemas na vida, mas como nós estamos bem aqui, cheios de vida, nós saímos transcendendo tudo isso daí. Porque onde tem vida, a vida é diferente. E a vida parte da nossa energia sexual. Então, imagina, nós falamos do sistema endócrino. Só que esse sistema endócrino possui uma mola mestra. E de todas essas glândulas, a mola mestra se encontra nas nossas gônadas sexuais. Ou seja, nós precisamos reconhecer que a vida se encontra ali. Que a vida se origina na semente humana. A semente é algo maravilhoso, caros amigos. Nós vemos hoje, né, dentro dessa moda da comida, porque a comida hoje está na moda. Todo mundo quer comer orgânico,
Todo mundo quer comer o melhor alimento. As sementes estão sendo todas elas selecionadas, grãos cada vez melhores, né? O homem paga hoje em dia um valor caro para poder ter um grão, café, arroz, trigo, milho, cevada, legumes, verduras, até a carne, o ovo. Tudo nós queremos de boa qualidade, ou seja, o ser humano ele seleciona todas as sementes. Mas o mais engraçado é que ele não seleciona a dele. Ele seleciona o gado, ele quer sempre ter o melhor gado, faz a seleção genética, quer ter o melhor frango, quer ter o melhor carneiro. Ou seja, ele vai selecionando todas as sementes, mas não seleciona a dele. E isso, de certa forma, é engraçado, paradoxal, porque se nós selecionamos o de fora, por que não o nosso, que nas vias de fato é o principal? Então, dentro desse nascimento, nós temos o cuidado com a vida. Precisamos cuidar, lógico, daquilo que nós ingerimos, porque a nossa semente sexual, ela é o resultado daquilo que nós comemos, como também é o resultado daquilo que nós respiramos. Dentro da gnose nós aprendemos a ciência prânica, estudamos a vida prânica, aprendemos a respirar, aprendemos diversos métodos de respiração, com exercícios, com caminhadas, respirações também chamadas de pranayamas, tudo para poder melhorar a nossa semente. E a semente também, além do que nós comemos, respiramos, ela também é o fruto daquilo que nós pensamos, né? E aí nós temos que aprender a selecionar o que nós pensamos, aprender a selecionar nossas impressões, aprender a selecionar aquilo que nós construímos dentro da nossa mente, que por consequência se expressa também nas nossas emoções. Ou seja, é a seleção de tudo isso. Em outras palavras, nós estamos selecionando a semente e estamos selecionando, melhorando também a terra filosofal, onde essa semente vai ser plantada. Então, essa semente, para poder crescer, como nós falamos, o primeiro fator, é necessário que exista a morte, é necessário que esse caminho por onde essa vida vai se desenvolver esteja limpo dessas mazelas, dessas más ervas, né? Para que dê bons frutos, para que essa expressão, ou a expressão do que está nascendo dentro de nós, consiga ter a sua aparição também fisicamente. Porque nós, depois de estudarmos um assunto como esse, nós não podemos negar de que a vida de uma pessoa dessa é diferente, é tocada, né? Uma pessoa que vive uma vida onde ela ainda não conseguiu se regenerar, onde ela está ainda nesse nível, onde provavelmente o seu coração está morto, onde provavelmente a pessoa está adormecida, está ainda envolvida com uma série de problemas tridimensionais desse mundo, com problemas da vida, com problemas desse sistema, para uma pessoa que tem esse Cristo dentro dela. E isso não nasce da noite para o dia. Não é porque eu simplesmente acreditei no Cristo cósmico, ou acreditei no Cristo histórico. Não é porque eu agora acreditei na Bíblia, ou porque eu sei a Bíblia decorada, que pronto, eu tenho uma vida nova. Não. O homem quando fecunda uma mulher, leva 9 meses, aproximadamente, né? É o tempo aí, de 9 meses, para que essa criatura venha ao mundo. Não é da noite para o dia. A natureza, em nenhum nível da natureza existem saltos. Não existe. Tudo se dá dentro de um tempo, dentro de períodos, etapas. Então o nascimento do Cristo também não é da noite para o dia. Não é porque eu estou estudando um livro sagrado, não é porque eu raspei a cabeça, ou não é porque o meu cabelo cresceu, minha barba cresceu, ou porque agora eu só ando de branco, ou porque agora eu fico dizendo palavras sagradas ou mantras, pronto, minha vida mudou. Não. Isso é um trabalho metódico, isso é um trabalho que exige um tempo, porque a regeneração de um ser humano exige tempo. A vida para nascer e se desenvolver dentro do ser humano também leva um tempo. E é o tempo que nós vamos levando para eliminar essas formas negativas que nós carregamos no nosso interior
é um tempo para que essa vida possa se desenvolver dentro de nós. Então nós vamos aprender, já que o nosso tempo hoje aqui é mais para nós falarmos a respeito, trazer inquietudes, né? Nós não temos assim tempo suficiente para falarmos de cada um desses detalhes que nós estamos narrando aqui, né? Por exemplo, falar da morte, como é que se elimina um agregado. Esse é um trabalho didático, onde nós vamos aprender primeiro a ver como é que se observa um defeito dentro de nós, como é que se caracteriza, como é que se estuda, a partir de onde nós começamos a fazer um trabalho. Por isso que a Gnosis, né, o Instituto Gnosis Brasil, ele desenvolve cursos. Todos esses cursos são gratuitos, todos, em todas as fases, eles são gratuitos, porque nós entendemos que a natureza não dá saltos, e é óbvio que os ensinamentos têm que ser passados de forma que as pessoas entendam e possam ir logrando cada um desses degraus. Então nós aprendemos, do primeiro aspecto, aprendemos a eliminar o ego. No segundo aspecto, nós vamos aprender a trabalhar nossa energia sexual, e não só ela, porque pelo nosso organismo existem muitas energias, muitos tipos e subtipos de energias, né? Existe a energia motora, instintiva, sexual, intelectual, emocional. Existe a energia dos outros corpos, das outras dimensões, que são as energias que, por exemplo, perambulam pelo mundo da mente, energia do mundo astral, energia mental, energia volitiva, conscientiva, energia espiritual, a própria energia sexual que nós estamos falando aqui. Então existe um método chamado transmutação sexual, onde nós vamos aprender a potencializar as nossas energias criadoras, direcionando essa energia para dentro de nós, para despertar, através da vida, levar essa vida para dentro de nós, para despertar certos valores e fatores que se encontram adormecidos, que necessitam dessa vida para poderem nascer, para poderem desenvolver. Ou seja, muitas coisas que se encontram dentro de nós adormecidas dependem diretamente da vida, e a vida se encontra nas nossas energias sexuais. E o terceiro fator, para podermos encerrar essa última parte aqui e começarmos as perguntas, é o sacrifício pela humanidade. Como nós falamos, esses três fatores são a síntese da doutrina entregue pelo Salvador, pelo Cristo histórico, Jesus de Nazaré, que é a doutrina que ele traz, por sua vez, do Cristo cósmico, que é quem se interessa pelo nascimento do nosso Cristo íntimo. O Cristo, como nós podemos ver na gravura aí, né, aqui, né, edifício, crucificado ali na cruz, nos demonstrou três coisas. Nos demonstrou o amor que ele tinha pela vida, se esforçou muito em falar sobre ela. Nós vimos, através da vida deste ser, a doutrina do sacrifício. Este sim foi um homem que se sacrificou, ele deu, simplesmente. Quem é que dá a sua vida pelos demais? Normalmente nós fazemos o contrário, nós queremos primeiro salvar nós. Salve-se quem puder, como dizem por aí. E ele nos entregou a doutrina do amor. Então não poderia, por exemplo, sentir o Cristo íntimo dentro de nós. Ele inclusive não poderia nascer numa pessoa que não ama. Existe um ditado dentro do esoterismo que diz que somente as grandes almas sabem amar. E algumas pessoas interpretam isso dizendo que primeiro tem que se tornar uma grande alma para depois disso aprender a amar. Mas é exatamente o contrário. Nós temos que primeiro aprender a amar para depois se tornar uma grande alma. Então, em nenhum momento se poderia retirar dessa doutrina o sacrifício pela humanidade. Nós não teríamos a solvência, a potestade de permitir que o Cristo nascesse dentro de nós, se nós aqui nesse mundo não estivéssemos nos sacrificando pelo próximo, pela humanidade. E existem várias maneiras que vocês sabem. Nós podemos ajudar o necessitado, o carente, o esfomeado, o sem teto, o sem roupa. Existem pessoas que carecem de informação, você pode dar uma informação, um conselho, um abraço, um remédio. Tem pessoas que precisam de medicina,
para poder curarem, pessoas que às vezes precisam de dinheiro, pessoas que às vezes passam por situações aí de desastres da natureza, enchentes, etc. E ver pessoas que não fazem nada pelos demais e ao mesmo tempo falam do Cristo, falam de amor, falam de espiritualidade. Uma pessoa que não sacrifica pela humanidade, ela não tem nada para falar a respeito de espiritualidade. A espiritualidade, ela se desenvolve, repetimos, em base a esses 3 aspectos que nós aqui, dentro do conhecimento gnóstico, entregamos como a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. Dessa forma, queridos amigos, nós finalizamos aqui a nossa mensagem principal do dia de hoje. E então vamos começar aqui com o meu companheiro de estúdio, né, o André Latterman, que comece então as perguntas, por favor. Puder fazer a pergunta, acho que é melhor. É meio complicado. Qual instrumento como científico utilizamos para fazer uma comunicação autêntica com a força crística? E como sei que essa ligação íntima é com a força crística? Bom, perguntam como fazer a ligação com essa força crística e como saber se isso que nós estamos nos conectando é realmente a força crística. Como nós falamos, isso vai brotando e nesses estudos a pessoa ela tem que ser muito sincera com ela. Se de fato em algo nós estamos mudando, se a pessoa está se esforçando em se superar, em fazer mudanças de fundo, né, dentro dela, se é uma pessoa que está se esmerando em mudar a sua forma de pensar, de sentir, de atuar, se é uma pessoa que está se sacrificando pela humanidade, expressando o amor de fato aqui, com certeza isso que vai brotar aqui, inclusive o que tem dentro também vai buscar se conectar contigo, porque a vida busca a vida. Então não existe coisa melhor. Agora, lógico, existem técnicas como a meditação, que é uma técnica que serve para nós nos conectarmos com as diferentes partes do nosso ser, e uma dessas partes é o Cristo, é a vida. Agora, se a pessoa de fato está vivendo esses 3 fatores, ou pelo menos em parte, está se esforçando, a probabilidade dela estar conectada, integrada com a força crística, é muito grande. Verinha Lúcia, Verinha perguntou por que essa força nos salva? Por que essa força nos salva? Se essa verdade nos salva, por que o Cristo nos salva? Bom, a Verinha faz de novo outra pergunta, né, quanto à salvação. Provavelmente num momento como esse aqui, né, numa palestra que agora que nós estamos completando aqui 1 hora, né, de conferência, porque no início foi mais uma apresentação esperando a sala encher, mas em 1 hora nós não temos assim um material para que todas as pessoas que estão agora nessa sala, né, virtual, possam nos entender. Mas a salvação nesse caso, se é que nós podemos chamar assim, é porque a parte do Cristo dentro de nós é o Cristo íntimo. Tem uma parte da Bíblia que eu até gostaria de estar lendo para vocês. Isso daqui, por esses dias eu estava estudando ali partes da Bíblia, correndo exatamente atrás dessas passagens e tentando inclusive ler aqui se fosse necessário. Não sei se ainda estão aqui, mas eu achei importantíssimas, porque, por exemplo, em Lucas tem uma parte que fala ali de que no final dos tempos, né, bom, está em algum lugar aqui, é porque tá grande aí, mas na parte de Lucas tem uma, eu esqueci agora, eu tirei com provérbio tudo que dizia que um homem fala assim, chega na porta de Deus e fala, bate ele na porta, né? Então Deus abre a porta e diz sim. Então ele pergunta, Senhor, me deixa eu entrar. Aí ele diz sim, não, você não vai entrar, eu não te conheço. Ele diz, como que o senhor não me conhece?
né? Eu pregava o seu nome nas sinagogas, nas praças, eu falava do Senhor para os 4 pontos cardeais. E ele disse: sinto muito, mas eu não te conheço. E não deixava ele entrar. Nós cometemos um erro muito grande em achar que o que Deus está buscando salvar isso aqui, ó. Deixa eu vir para cá, né? É esse corpo de carne e osso. É a pessoa dizendo assim: puxa, como é que o Senhor encontrou? Você encontrou, né? Diz assim, né? Nós, Senhor, não profetizamos em Teu nome, expulsamos demônios em Teu nome, não realizamos tantos milagres. E aí ele dizia, né? Eu não te conheço. Essa parte é de Mateus. Tem também em Lucas, tem em várias partes aí. Só que a parte que ele conhece é a parte dele, que é o Cristo íntimo. Ou seja, se você prega a doutrina dele aí fora, fala dele para todo mundo, mas você não permite que ele nasça dentro de ti, ele vai olhar e vai dizer: essa parte eu não conheço, não é isso que eu estou tentando salvar. Quando eu falava crescer e multiplicar, não era para as pessoas, eu estava falando para a parte que eu tenho dentro de ti. A nossa responsabilidade é em fazer com que a parte dele dentro de nós cresça, o nosso Cristo íntimo, que nós também podemos chamar de vida espiritual. Então, se uma pessoa diz: eu quero ser salva, deixa eu entrar, e não carrega nada dele, simplesmente ele vai dizer: não conheço. Então, a pessoa ela pode ser de qualquer denominação, de qualquer religião, de qualquer escola, será um desconhecido. Porque, repito, não é a pessoa que interessa a ele. Essa pessoa passa, já nós morremos, e o que fica? Então não era a pessoa o interesse dele. A Tine está perguntando: pode falar sobre nos tornarmos Cristo? Isso, a Tatine está perguntando se pode falar sobre nos tornarmos Cristo. Sim, né? Nós vamos, nesse momento, como nós falamos, existe o grande e existe o pequeno. Então, Jesus de Nazaré e esses grandes profetas aí do passado, cristificados, lograram encarnar esse Cristo grande. É até interessante que isso que está atrás de mim é um sol, né? É um artesanato ali que simboliza o sol. Caiu bem para a nossa palestra de hoje. Ao homem, para que ele se torne um cristificado, para que ele expresse o Cristo dentro dele, ele começa encarnando o seu Cristo íntimo, seu Cristo pequenininho. E ao passo que ele for fazendo um trabalho, esse Cristo vai se tornando maior. Igual como diz na Bíblia: nasce, depois vai se tornando um adolescente, depois vai crescendo, né? Vai se tornando um grande homem, vai amadurecendo, e assim mesmo acontece com Cristo dentro de nós. Né? Para nós, literalmente, nos tornarmos Cristo, tem que existir já um certo grau de perfeição. A Bíblia diz: sejais perfeito como vosso Pai que está nos céus. Então, o dia que nós lograrmos essa perfeição, sim, poderíamos chegar nesse grau. Poderíamos, inclusive, ser chamados de Cristo. Mas, nesse momento, foram poucos. Por sinal, muito poucos que chegaram nesse nível. Né? Como no caso, que é quem está na gravura aqui, nosso Senhor, né? Que é muito conhecido como Jesus de Nazaré. Ela pergunta se o logo solar é a força crítica e quais são os caminhos para despertar essa força no mundo. Sim, o logo solar é a mesma força crística. Né? Inclusive existe uma oração chamada oração ao logo solar, uma oração muito bonita. Né? O dia que vocês quiserem ter acesso, né? Entrem ali no www.gnosisbrasil.com e ali tem alguns materiais e existe a oração ao logo solar. Nós vamos encarnar esse logos, repito, pelos métodos que nós acabamos de falar. Para encarnar a força crística é necessário que a pessoa elimine seus defeitos. Na parte do nascimento, que ela trabalhe com energia sexual por meio de um método chamado transmutação sexual, também conhecido como castidade científica. E ela tem que encarnar o amor por meio do sacrifício desinteressado pela humanidade. Não existem outras formas que não seja por meio desses 3 fatores. Por isso, nos cursos, nós intensificamos
muito, inclusive estudamos esses fatores em diferentes níveis, porque tem muita coisa para se estudar a respeito deles. Pedindo para você repetir as perguntas que eu faço, porque eles não escutam. Tá. A Janaína está perguntando, ela diz que existe uma passagem que diz: muitos virão, mas não se enganem. E ela entende que se refere a não ser Jesus Cristo. Janaína pergunta que eu acredito que, sintetizando, seriam os falsos profetas, né? Aqueles que vêm em nome dele. Na realidade é muito difícil, né, dizer quem é um falso profeta e quem é um profeta verdadeiro, porque é muito fácil quando, e na Bíblia está dizendo, né, pelos frutos conhecereis, mas até mesmo para saber os frutos, nós temos que saber o que é um fruto. Né? Na sociedade de hoje, né, as normas que nos regem, a ética que rege esse mundo, dentro da ética que rege esse mundo, é muito difícil até saber o que é um bom fruto. Mas, se nós formos considerar dentro de uma lógica humana, né, parando para analisar a lógica humana, e eu volto de novo para os 3 fatores, eu peço perdão por ser chato dentro desse assunto e ser tão redundante, mas a lógica diz que uma doutrina que te ensina a eliminar teus defeitos, né, que te ensina a ser um bom cidadão, né, que te ensina a limpar, a retirar toda essa maldade que tem no teu coração, a retirar de fato. Não é que a pessoa crê na Bíblia e pronto, a maldade desapareceu. Mas estudar, saber por que criou essa maldade, desenvolver essa batalha com essa maldade, vencer essas batalhas, vencer essa guerra, até que determinado defeito se elimine. Isso existe uma lógica de que essa doutrina vai te dar bons frutos. Não é como é que a gente chama, uma promessa de algo que não pode ser realizado. É uma coisa que depende de ti. É um trabalho, é uma luta contigo mesmo. E você tem tudo para vencer. Aí tem uma lógica. A lógica da vida, né, de você cuidar da sua vida, de você respeitar a vida dos outros, respeitar a vida do planeta, cuidar da vida que você ganhou, porque essa vida, por incrível que pareça, também não é nossa. Não é nossa, é emprestada. Porém, ela está dentro de nós e precisa se desenvolver. Então, será que respeitar a vida, proteger a vida, multiplicar a vida dentro de nós, permitir que nasça dentro de nós uma vida espiritual, não tem uma lógica? Não geraria dentro de nós bons frutos? Será que me sacrificar pela humanidade, né, de uma forma desinteressada, realizar cursos, instruções, né, fazer o que nós estamos fazendo aqui, ajudar o próximo através da caridade, né, ajudar quem carece de tanto ajuda física quanto financeira, ajuda de saúde, será que me sacrificar pelo próximo estaria errado? Não vê que também tem uma lógica? Então, quando se fala dos frutos, nada mais é do que o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Né? O Cristo histórico, ele, apesar de ter sido histórico, ele está palpitando, ele está latente, porque a vida está latente. Enquanto houver vida nesse planeta, o Cristo está vivo nesse planeta. Mas não basta apenas acreditar em dizer quem é bom, quem é mau, quem é o falso profeta, ou quem é o profeta verdadeiro. Nós, por exemplo, acreditamos em Jesus Cristo. Mas como diz a frase aí que está do meu lado, seria em vão que ele tivesse vindo para que as pessoas seguissem sendo como elas são. Gabriel está perguntando como interpretar a letra morta da Bíblia para que possa ser utilizada em nossas vidas para a evolução. Gabriel fala da letra morta, como usar a letra morta. Eu acredito que o correto da pergunta seria como utilizar a letra viva. Como interpretar a letra viva, a Bíblia. Na realidade, quando se fala que a Bíblia não é um livro histórico, senão um livro sagrado, um livro de sabedoria, isso indica que como sabedoria é um livro que está em movimento, é um livro que você vai interpretando ao mesmo tempo que você vai se desenvolvendo dentro desse caminho. Né? Quanto mais coisa você faz dentro de você, imagina, quem melhor
para interpretar a doutrina do Cristo histórico e do Cristo cósmico do que o Cristo íntimo. Se ele é o melhor intérprete, quanto mais eu fizer por ele, quanto mais ele crescer, quanto mais ele desenvolver, mais clara a Bíblia estará para mim, porque ele é um interpretador. Por isso vale a pena trabalhar sobre mim mesmo, trabalhar pelos meus irmãos, que nós conhecemos como a humanidade, porque esse Cristo cresce dentro de mim. Quanto maior ele está aqui dentro, melhor será a minha interpretação em relação à Bíblia. Diego está perguntando por que Cristo não se manifestou antes, no início da evolução das espécies, no início da vida. Diego? O Diego pergunta, a pergunta é grande aqui. Deixa eu ler rapidinho, desculpa. Cadê onde é que está? Ele pergunta assim, o Diego: por que Cristo não se manifestou antes, no início das evoluções das espécies, no início da vida? Diego, né? Diego, na realidade, sim, ele se expressou. O Cristo sempre acompanhou a evolução da vida. Só que na expressão máxima da vida, ele apareceu como Jesus de Nazaré. Se poderia dizer que Jesus de Nazaré encarnou o Cristo na sua fase mais madura. E ali ele teve condições de poder passar uma doutrina para uma humanidade que tinha condições, ou pelo menos deveria ter condições de começar a entender. Vocês não acreditam que depois de 2000 anos ele ainda espera recolher o resultado do que ele ensinou? Ele sabe que a natureza não dá salto. Então, antes da vinda dele, o Cristo como vida, sim, se apresentou. O Cristo nem sempre vem com essa expressão popular, né? Essa expressão que vem, como está, por exemplo, na Bíblia, como está em outros livros sagrados. Por exemplo, você vê Krishna falando sobre o início do universo. E já o Cristo falando do início do mundo, desse nosso mundo. Já nós vemos Jesus de Nazaré falando sobre o mundo que Jesus de Nazaré se refere, é esse mundo. Quando ele fala, olha, buscar enquanto existe tempo, ele se refere a esse mundo. Quando ele se refere ao final dos tempos, ao final do mundo, ele se refere a esse mundo, não ao planeta Terra. Né? Se o planeta Terra acabar, que a pessoa diga, o planeta Terra vai acabar no ano 2020 e a gente morre em 2018. Morremos antes. Então, para que se preocupar com o fim do planeta? Nós temos que nos preocupar com o fim desse mundo. Então, esse mundo ele foi doutrinado, foi ajudado em muitas eras e épocas, em muitas escolas. Toda a doutrina relacionada com a vida. Então, nós vimos Ramayana falando da vida, né? Nós vimos Buda, nós vimos Krishna. Existe a doutrina de Hermes Trismegisto, falando também sobre a vida, o 3 vezes grande, falando sobre o desenvolvimento da vida, homens que falaram sobre a medicina, que ensinaram a manter a vida, a cuidar da vida. Ou vocês acham, quem será que ensinou a medicina para os homens, se não foi o Cristo? Quem será que ensinou a agricultura para o ser humano, se não foi o Cristo? Quem é que ensinou, por exemplo, os benefícios da água, da terra, do sol, do ar, do calor, a doutrina térmica, a doutrina da medicina natural? Quem é que falou para o ser humano sobre o descanso? Quem é que falou para o ser humano sobre a luz? Tudo isso são desdobramentos da vida. Então não existe um outro para falar melhor sobre a vida do que o mesmo Cristo. Então, em todas as eras e épocas, desde o início da humanidade, nós nascemos, a humanidade apareceu e com ela estava o Cristo, porque Ele é a vida. Então, onde tem vida, repito, ali Ele estará. A Verinha está perguntando se através da oração é possível sentir esse amor do Cristo. Bom, a Verinha de novo, a nossa campeã de perguntas, pergunta se através da oração nós podemos sentir o amor do Cristo em nosso coração.
É lógico, uma oração bem feita, sim, mas que bom seria, né, como diz a Bíblia, né, poder orar a Deus estando em paz com seus irmãos. Então, nada melhor do que, além de fazer uma boa oração, estar em paz de espírito, morrendo, nascendo e se sacrificando. E as nossas orações, elas se tornarão muito mais poderosas. Nós teremos emoções, não apenas uma pessoa que tem o Cristo, que está fazendo o Cristo dentro de si, que está se cristificando, ela sente o Cristo não apenas durante suas orações, ela sente o Cristo no seu dia a dia. Inclusive ela sente o Cristo nos seus irmãos, na vida, nos animais, nas plantas, na terra. É muito interessante. Se a humanidade visse o que é, ou sentisse o nascimento do Cristo dentro de si, ela valorizaria muito mais isso. Infelizmente, quando se fala de Cristo, de Jesus Cristo, tem pessoas que já relacionam a simplesmente escolas, estudar e acham essas coisas às vezes chatas, aborrecedoras. Mas é a vida. Em qualquer lugar que ela esteja, acreditando ou não, ela está viva. E se ela está viva, a vida está nela. Agora, quando Cristo nasce como Cristo dentro de nós, não apenas como uma vida que se manifesta na parte orgânica, nossas emoções serão no diário viver, em muitas oportunidades e não apenas na oração. Tá bom? Bom, gente, nós já são 9h30. Nós vamos dar um limite aqui, também para nós não nos estendermos tanto. Mas vamos seguir nas perguntas. Alexandre Espíndola. O que significa a parte que diz que o Cristo curava cegos, paralíticos e leprosos? Então, Alexandre Espíndola. Perdão, Alexandre. Puxa vida. Alexandre Espíndola, é o meu ouvido. Ele pergunta, né, sobre a parte da Bíblia, né, o que significa a parte que diz que o Cristo curava cegos, paralíticos e leprosos. O Cristo, como vida, ele cura tudo. Então, se nós formos ver esses três aspectos como doenças físicas, cegos, paralíticos e leprosos, é lógico que a misericórdia e o poder dele é infinito e ele cura. A bondade dele, a misericórdia, ele pode curar qualquer coisa. Mas é interessante, como nós falamos, se o interesse dele é por aquilo que está dentro da humanidade latente, que ele veio ao mundo e morreu, ele se sacrificou para mostrar para as pessoas que ele estava dentro delas e precisava nascer, crescer, se desenvolver. Então, se nós formos ver por esse lado, os cegos nada mais são do que as pessoas que não conseguem vê-lo. Ainda há pouco fizeram essa pergunta e eu respondi mais ou menos isso. É tão triste, caros amigos, amigas, irmãos, uma pessoa não poder vê-lo, uma pessoa não conseguir senti-lo, uma pessoa ter aquela vida amargurada, uma vida monótona, onde ela simplesmente teve uma vida voltada para a parte material, só em sobreviver, trabalhar, comer, e em nenhum momento conseguir senti-lo. Então ele curava cego. A doutrina dele faz com que a pessoa consiga vê-lo. Cura paralíticos, porque com a doutrina dele nós aprendemos a caminhar, a sair do lugar, a deixar de sermos pessoas acomodadas, né, cômodas, e qual outro? Cegos, paralíticos e leprosos. Um leproso nada mais bom, ali se vê uma pessoa se degenerando, né, se decompondo, né? E o Cristo, ele é vida. Então, quando ele cura essas pessoas que se encontram nesse estado degenerado, nada mais é do que dizer que a sua doutrina é uma doutrina de regeneração e que a sua doutrina serve para qualquer classe de pessoas, que serve para aquelas sementes que podem germinar. Agora vejam bem, esse é o princípio da vida. Se você pega, por exemplo, aquele grãozinho ali de milho, né, você coloca uns milhos ali, coloca água, né, isso a gente fazia inclusive na escola como tarefa para casa, como trabalho de escola.
você coloca ali no algodãozinho molhado e aquele milho germinava. Agora, se você tirar aquela parte branca do milho e fizer o mesmo experimento, não germina. Porque tem a parte do milho que germina, é o germe do milho. Assim como tem o germe do trigo, o germe da aveia, o germe da cevada, o germe de qualquer grão de semente. E aí é que nós devemos ter cuidado, porque o Cristo, ele permite que qualquer semente possa germinar, qualquer uma. Mas, oxalá, Deus queira que não cheguemos no nível onde até essa partezinha branca já não existe, e já não exista também o que germinar dentro de nós. Então, como a própria Bíblia diz, buscai, chamai, orai enquanto tem tempo. Então vamos aproveitar a nossa vida, nosso dinamismo, nossa alegria, esse momento maravilhoso, aproveitar a informação que nós estamos recebendo hoje, que é uma informação clara, nítida, precisa, para fazermos algo por nós, algo pelo demais, que é o que nesse momento mais é importante. A humanidade, a maneira, né, o modo de salvar a humanidade atual, o modo de salvar isso tudo que nós gostaríamos de salvar, é por meio disso, é por meio de uma informação bem clara. Carlos César pergunta, quando se fala de morte, seria a morte psicológica dos nossos velhos? Paulo César pergunta sobre... eu de cima, né? Carlos César pergunta, quando se fala de morte, seria a morte psicológica? Sim, Carlos. É porque, como nós já citamos, né, nós só estamos repetindo aqui para não ficar tão fadonho, né, tão cansativo, mas sim, é a morte psicológica, é a morte dos nossos defeitos. Paulo César, o Cristo íntimo seria o ser? Paulo César pergunta se o Cristo íntimo seria o ser. Bom, Paulo, de certa forma, nós poderíamos dizer que sim, é o mesmo ser. Em outro momento nós vamos ver que o ser é um desdobramento dele. Mas como aqui é uma palestra meio que informativa, né, onde nós estamos apresentando, né, mostrando um lado da gnose que normalmente não é apresentada publicamente, e as pessoas desconhecem, né, esse lado, nós buscamos passar dessa forma aqui. Mas quanto à sua pergunta, sim, é a mesma coisa. Agora, saber mais detalhadamente, nós seguimos repetindo, busquem nossos cursos gratuitos, né, para ficar mais a par. A última pergunta, que já se estendeu bastante aqui. Mas por que, quando buscamos vivenciar o amor de Cristo, amar a humanidade, a família, é muito sofrimento? Olhar o Cristo na cruz é muita dor e sofrimento. Então a Verinha, de novo, faz uma pergunta aqui. Por que, quando buscamos vivenciar o amor do Cristo, amar a humanidade, a família, é muito sofrimento? Ao olhar o Cristo na cruz é muita dor e sofrimento. Por quê? Bom, a doutrina do Cristo, como nós citamos aqui, se resume a vida, sacrifício e amor. A própria vida, né, para que nós pudéssemos ter a nossa vida, é o fruto de um sacrifício. A vida se sacrifica para que nós tenhamos vida, estejamos aqui. Quando nós morremos, essa vida se retira e volta a ficar livre. Quando se fala de que esse amor gera sofrimento, inclusive um filósofo dizia isso, que quem ama sofre, em parte porque faz parte. Quando a gente fala de doutrina, não é uma coisa imposta, é porque faz parte do aprendizado, né? Nós vemos, por exemplo, que quando uma pessoa ela começa a fazer algo pelo próximo, nem sempre a pessoa faz isso porque ela ama, né? Ela está transbordando de amor pela humanidade. Então ela saiu de casa para buscar ajudar a humanidade, ajudar o necessitado. Bom, agora eu vou pregar a palavra, eu vou ensinar gnoses para a humanidade porque meu coração transborda de amor. Nem sempre é assim, né? Às vezes a pessoa ela entra nesses estudos e vê uma lógica. Ela vê, puxa, existem pessoas que estão precisando da minha ajuda.
Só que aí começa a se desenvolver fenômenos. Você, por exemplo, hoje é um domingo. Quantas pessoas hoje no domingo, em vez de estar descansando, se preparando para uma segunda-feira, existem pessoas que uma hora dessa estão na rua, distribuindo sopa, comida, né, para necessitados, para pessoas que moram na rua, por exemplo. E essas pessoas, quando elas levam essa comida, esse prato, entregam para esses famintos, para essas pessoas que não têm uma esperança, né, naquele dia não tem dinheiro para comprar um simples pedaço de comida, o mínimo que seja, buscaram até nas lixeiras e não encontraram comida. Então, de repente, imagina você entregar comida para uma pessoa que não comeu hoje o dia inteiro. O brilho dos olhos dela te contagiam. E o que você sente, começa a sentir, é alegria pelo que você está fazendo. Você é contagiado pela gratidão daquela pessoa. Você é contagiada pela dor daquela pessoa. A dor daquela pessoa gera um amor dentro de você. Ou seja, quanto mais você ajuda a humanidade, mais amor você tem. Não é o contrário. Não é tendo mais amor que você vai ajudar cada vez mais a humanidade. É exatamente o contrário. Quanto mais eu faço pela humanidade, mais amor eu tenho. E para que eu possa fazer mais pela humanidade, mais sacrifício eu necessito fazer. Então, quando se fala de amar a família, quando se fala de amar a humanidade, quando se fala de amar o caminho, indiscutivelmente nós vamos passar, né, pelo aprendizado do sacrifício. Em certos momentos nós vamos passar pelo aprendizado da dor. Não tem como passar por cima disso. Tem ainda mais alguma importante? Bom, perguntas não param de chegar, mas o tempo, né, nós já estamos aqui há 1h. Meu Deus, 1h40 já? 1h40, né, um super tema na noite de domingo. Bom, gente, nós vamos encerrar por aqui, mas como nós fizemos no vídeo passado, para não nos estendermos, porque segundo o André aqui, as perguntas elas não param de chegar. Vai responder mais alguns nos comentários. Isso. Então, como foi feito na semana passada, nós vamos responder nos comentários, né? O importante é que se responda todas as perguntas que foram feitas, porque um tema como hoje certamente levanta muita inquietude. E eu sou bem sincero com vocês, né? Se aquelas pessoas que estão me ouvindo, né, estão inquietas aí na cadeira, né, sentindo ali, percebendo que perderam já muito tempo na vida, diz, caramba, isso é tão lógico, o que eu estou fazendo aqui parado? Tanta coisa para fazer pelo mundo, tanta coisa para fazer por mim, a doutrina é tão clara, a mensagem do Cristo cósmico é tão clara, e como é que eu não percebi isso? Então, se a pessoa está inquieta, nós cumprimos com o nosso papel no dia de hoje, porque a gnose é isso, né? A gnose ela não é só um conhecimento informativo, a gnose ela tem uma parte filosófica dentro dela que serve para fazer com que o ser humano busque mais coisas, né? Que o ser humano veja que existe muita vida, muita, nós falamos alguma coisa aqui da vida, aspectos da vida que nós conseguimos perceber aqui, mas a vida ela é infinita. Imagina que existem vidas em outras dimensões, em outros mundos. Então isso é infinito. Quanta coisa o homem não tem dentro dele. Por isso, nesse momento nós gostaríamos, em nome de todos os nossos instrutores, missionários gnósticos, em nome dessa equipe, né, que está realizando esse trabalho virtual, né, por meio desses temas, nesse ciclo de palestras de dezembro, palestras que serão realizadas todos os domingos, 8 da noite, com exceção da última semana. Então, em nome do Instituto Gnosis Brasil, nós gostaríamos de agradecer a audiência, agradecer aos nossos telespectadores, aos nossos internautas, a todas aquelas pessoas que nos acompanharam, então, na nossa classe dessa noite. Esperamos que tenham gostado, esperamos que, inclusive, que essa mensagem chegue a outras pessoas. Quem não pôde participar na noite de hoje,
transmita isso daí para os seus familiares, amigos, publique na linha do tempo, né, dos seus perfis, porque é uma mensagem que a humanidade está precisando. Se existe algo que a humanidade precisa nesse momento, mais do que presente, que eu sei que as pessoas também querem receber o seu presente de Natal, quem é que não gostaria de ter seu presente de Natal? Mas nos dias de hoje, talvez o que a humanidade mais precisa é de mensagens que sejam diretas. Não essas mensagens aí cheias de simbolismo, ou de promessas, de coisas que não vão chegar a lugar nenhum, ou esperanças de coisas que não vão acontecer se não houver uma mudança de fundo. Então levem essa mensagem. E da mesma forma convidamos todos vocês, amigos, familiares, para os nossos cursos. Entrem no nosso site www.gnosbrasil.com, somente isso, .com. E ali vocês vão ter acesso a todos os lugares do Brasil, são 120 e poucos lugares, onde tem centros de estudos gnósticos, pelo Brasil afora. Ali estão os endereços, os contatos, e nós temos aí também um grupo expert para responder qualquer pergunta, né, no nosso grupo do Facebook também. Então, esperamos que todos vocês, além de terem uma boa noite, um bom fim de semana, desejamos a vocês e aos seus familiares um Feliz Natal. Desejamos que exista, que ocorra esse Natal de fato no coração de todos vocês, e que junto com eles possa nascer aí a felicidade, a abundância. E convidamos então, semana que vem, 17/12, domingo, 8 horas da noite, a palestra será Os 12 Apóstolos de Nosso Senhor o Cristo, que nós já explicamos aqui. No dia 24, repetindo, que é o único dia que será às 7 da noite, o simbolismo esotérico do Natal. Então, até o próximo vídeo, semana que vem, e até lá.